O que faz a perfeição se corromper? Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais épicas e ao mesmo tempo trágicas de todo o universo, a rebelião de Lúcifer. É uma narrativa cósmica sobre orgulho, liberdade e as suas consequências, tudo baseado nos relatos do livro Durântia. Essa citação, olha, ela resume a essência de tudo. Não estamos a falar de um mal que nasceu pronto, mas de uma sabedoria que se deixou corromper pelo próprio brilho. É quase um aviso, não é? De como as nossas maiores forças podem de repente se tornar as nossas maiores fraquezas. Então a grande pergunta que fica é essa: como é que um ser tão incrível, tão luminoso, virou o rebelde mais famoso do universo? Para a gente conseguir entender a queda, primeiro a gente precisa ter uma noção da altura de onde ele caiu. Vamos começar essa jornada. Vamos começar pelo começo. E o começo dessa história é perfeição. Para a gente entender a dimensão dessa tragédia, primeiro precisamos apreciar o quão alto Lúcifer estava. Ele não era um personagem qualquer, não. Ele era uma criação magnífica, um dos seres mais brilhantes que existiam. E a importância dele era algo fora de série. Pensa só. Ele não era apenas um ser qualquer. Ele estava no top 100 entre mais de 700 mil da sua ordem. Governava um sistema com mais de 600 mundos habitados. Estamos a falar de uma das mentes mais geniais em todo o nosso universo local. E aqui está um ponto fundamental. Ele foi criado perfeito. A rebelião dele não foi um defeito de fábrico, mas sim o resultado de uma escolha. O conflito não começou lá fora, no universo, mas dentro da mente dele. Um testamento do poder e também do perigo, do livre-arbítrio. Então, como é que uma mente tão brilhante se voltou contra a própria ordem do universo? O ponto de viragem foi uma ideia. Uma ideia que se cristalizou num documento que iria abalar os céus. A Declaração de Liberdade de Lúcifer. É muito importante a gente ter isso em mente. Não foi uma guerra de exércitos no sentido que a gente conhece. Foi uma guerra de filosofia, uma batalha travada pela mente e pelo coração dos seres de todo o sistema. O manifesto de Lúcifer basicamente atacava os três pilares do universo. Primeiro, negava a realidade do Pai, dizendo que a fé era só um jeito de controlar as pessoas. Segundo, desafiava a autoridade do Filho Criador, defendendo uma ideia radical de autogoverno. E terceiro, talvez o mais perigoso, atacava o propósito da nossa existência, dizendo que o nosso crescimento espiritual era uma forma de escravidão. Era a filosofia do eu primeiro levado ao extremo. Esse era o lema, o grito de guerra, a autoafirmação. A ideia de que a liberdade individual era mais importante do que qualquer dever para com o universo ou para com os outros. E vamos combinar, era uma mensagem poderosa, bem sedutora, principalmente para quem valorizava a independência. Com o manifesto lançado, o conflito era inevitável. As linhas foram traçadas no chão e cada ser no sistema de Satani teve que fazer uma escolha. E essa divisão ficou visível. De um lado, o emblema do governo universal, com aqueles círculos que representam a união da Trindade. Do outro, a bandeira de Lúcifer. Um círculo solitário, com um centro escuro, simbolizando a sua filosofia de autoafirmação. A batalha de ideias agora tinha as suas bandeiras. E essa não foi uma guerra de espadas, mas sim de palavras e argumentos. Nos debates públicos do sistema, as armas eram as ideias, e as pessoas escolhiam um lado. Uma escolha que iria definir o seu destino eterno. O que estava em jogo não era a vida física, mas a própria existência da alma. A dimensão da tragédia foi imensa. Só para se ter uma ideia, cerca de 1/3 de certas ordens de anjos, como aqueles que nos servem aqui nos mundos, foram perdidos para a rebelião. Foi uma perda catastrófica de talento, de sabedoria. Essa rebelião se arrastou por quase 200 mil anos, o que poderia finalmente colocar um ponto final num conflito tão profundo? A resposta veio de uma forma totalmente inesperada. A missão de um filho criador no nosso pequeno mundo, Urante. Essa linha do tempo mostra o momento decisivo. A vida de Miquel como Jesus Nazaré não foi só para salvar os mortais. Foi também o golpe final contra os argumentos de Lúcifer. Ao resistir a todas as tentações, ele demonstrou na prática a perfeição do Pai e a validade do seu governo.
E essas palavras, ditas por Jesus aos seus discípulos, marcaram simbolicamente o fim da rebelião em todo o sistema. A derrota dos rebeldes aqui em Urântia selou o destino deles em todos os outros lugares. Com a rebelião basicamente terminada, o que é que aconteceu com os líderes? Bom, a história ainda não acabou por completo. Este quadro resume bem a situação. Depois do triunfo de Michael, Lúcifer e o seu braço direito, Satã, foram detidos e agora estão presos, aguardando o julgamento final. E Caligástia, o príncipe caído do nosso mundo? Ele continua por aqui, mas o seu poder foi drasticamente limitado. E já faz quase 2000 anos que a situação é essa. Nenhum mundo novo foi enganado desde então. A rebelião foi contida e o sistema agora aguarda a resolução final, o verdito que vai encerrar de vez essa história. A história da rebelião de Lúcifer nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Se um ser criado perfeito, com uma sabedoria imensa e total liberdade, pode escolher o caminho da autodestruição? O que é que isso nos diz sobre a fragilidade da perfeição e o verdadeiro preço do livre-arbítrio? A lição dessa tragédia cósmica ecoa até hoje. É um lembrete de que mesmo a luz mais brilhante pode lançar a sombra mais escura.